tem uma pergunta aqui importante das mamães, as mamães preocupadas com as cólicas das crianças. Nós vamos responder, até porque as cólicas elas podem estar relacionadas a problemas imunológicos, a própria alergia alimentar não mediada pelo anticorpo IgE, pode causar cólica, diarreia nas crianças, assim como outros problemas, como a própria intolerância à lactose e outras situações. Mas a mamãe pergunta o seguinte: como saber se a cólica do meu bebê é normal da fase da vida ou é uma cólica causada por doença? É uma pergunta boa, uma pergunta importante. Então, tem alguns sinais de alarme que você precisa relatar para o pediatra. Então, quando você for para o pediatra, anote tudo direitinho que eu vou falar para você. E o pediatra, então, ele vai, através desses sinais, ele vai poder direcionar a pesquisa dessa cólica do seu filho para situações mais específicas, como, por exemplo, a localização. A localização da cólica, quando ela sai assim muito do meio da barriga e ela começa a migrar para outras regiões, ou seja, a criança começa... Eu sei que às vezes uma criança pequena, ela não tem muito o que identificar, né? Às vezes o pediatra ele consegue identificar fazendo a palpação perdão, do abdômen da criança e tudo mais, mas mesmo assim, muitas das vezes, a cólica ela é generalizada na criança pequena e você não consegue identificar exatamente aonde está. Mas se porventura o pediatra ele consiga localizar uma cólica mais evidente em regiões que não sejam regiões mais no meio da barriga, isso poderia ser um sinal de alarme, por assim dizer. O horário da cólica é muito importante também. Então, se a cólica é uma cólica de ocorrência noturna ou que dá uma certa alteração no sono muito importante, a gente precisa, de certa forma, avisar o pediatra para mostrar para ele que a criança não está dormindo adequadamente e que isso pode estar envolvido um problema não somente relacionado à idade que a criança está vivendo, mas também alguma coisa mais funcional, alguma coisa mais, de novo, não somente a idade que a criança está vivendo, mas algo um pouco mais complexo que precisa ser avaliado pelo pediatra. A dificuldade também, ou seja, na deglutição de certa forma, ou outros sintomas digestivos, ou outras situações que porventura o paciente possa ter, tá? Como náusea, como vômito, uma criança que está sempre vomitando, com uma diarreia, que tem distensão no abdômen, que tem, de certa forma, urgência na evacuação, que pode vir a apresentar sangue nas fezes, ou seja, isso são sinais realmente que podem estar relacionados a uma cólica que está ligada a uma doença e não uma cólica simples, por assim dizer, uma cólica normal, uma cólica encontrada nessa faixa etária. Sintomas gerais como febre, anemia e também uma certa dificuldade de interagir com o meio, né? Ou seja, a criança começa a ficar mais apática, isso é muito importante. Uma criança que, de certa forma, começa a ter também dores articulares, né, pelo corpo e tudo mais, isso também é um sinal de que alguma coisa está errado. Tem um histórico familiar de doença, por assim dizer, gastrointestinal, doença inflamatória intestinal, doença celíaca, doença péptica, também são sinais importantes. E se porventura começa a haver perda de peso, e a perda de peso você vai conseguir identificar mais precisamente, perda de peso e altura também, no gráfico do percentil, que existem aquelas curvas de peso e crescimento. Se porventura a criança não consegue acompanhar aquela curva, se ela começa a baixar na curva do gráfico do percentil, aquele gráfico que todo pediatra mostra para a mãe e para o pai e que mostra realmente que a evolução da criança está evoluindo normalmente, ou está acima ou está abaixo, ou seja, aquela curva não está sendo acompanhada. Se porventura houver uma diminuição no acompanhamento da curva, então a gente pode pensar que há realmente não somente uma cólica normal, uma cólica funcional da idade, mas uma cólica patológica, uma cólica de doença mesmo. Então, esses dados precisam ser avaliados. É muito importante que você anote tudo isso e mostre para o pediatra, para que o pediatra possa, então, entender melhor o quadro clínico e fazer um diagnóstico mais preciso, tá bom? Muito obrigado pela sua pergunta.